Olá, boa noite. Boa noite para você que está assistindo agora. Boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você vai assistir esta live aqui. Nós vamos falar sobre um assunto super importante, pedofilia na rede. E é um assunto que é de extrema necessidade a gente falar sobre ele, porque existem vários e vários grupos em todo mundo, existe uma rede muito grande envolvida e que isso precisa ser falado, e a nossa preocupação maior é com as crianças. Boa noite, Vinícius, boa noite, Alana. O call está chegando, ele sempre dá uma atrasada normal, básico. Acho que ele tá comendo alguma coisa, mas eu andei fazendo umas pesquisas aqui e eu acho importantíssimo a gente falar aqui sobre a rede de pedofilia que existe no nosso mundo, né? E a questão de que eles não se auto-intitulam, obviamente, como pedófilos e como, né, obviamente, eles não utilizam esse tipo de terminologia, eles utilizam terminologias diferentes, né? Como boy lovers, children lovers, girl lovers, ou MAPS. Já ouviu falar MAPS? Pois é. Então, existe esse tipo de nomes diferentes, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, os riscos que nossas crianças sofrem também, estão sofrendo, os riscos que você tem de colocar... Tá, pronto, o Coco está dizendo que daqui a pouco tá chegando. O risco de colocar seus filhos, né, as fotos dos seus filhos, a gente coloca, nós como mães, a gente coloca, né? Mas existe sim essa rede de pedofilia e é muito grave e é muito importante a gente falar para alertar. Outra coisa que eu queria deixar também claro é um projeto de lei de um político chamado Orlando Silva, e esse projeto de lei, ele fala o seguinte: ele institui a família do século XXI. O número do projeto de lei é o 3369 de 2015, tá? E ele fala o seguinte: ele institui o Estatuto das Famílias do século XXI, né? Mano, o que tem de estranho, o que tem de errado esse Estatuto das Famílias, né? É um projeto de 2015, nós já estamos em 2021, caminhando já para 2022, né? E aí, pessoal, ele ainda está em tramitação, está aguardando o parecer do relator da Comissão de Direitos Humanos. E o seguinte, vou falar aqui sobre esse projeto aqui, inicialmente. Bom, ele fala assim que ele procura, né, trazer uma proteção, né, prever princípios mínimos para a atuação do poder público, para as famílias e tudo mais. E aí ele fala o seguinte: são reconhecidas como família, isso no artigo 2º, tá? São reconhecidas como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas para este fim, se constituam e que se baseiem no amor, tá? Maravilha? No amor, né? Na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, né? Não precisa ser filho, né? Isso aí a gente já fala sobre a questão da adoção, né? Não precisa ser filhos do mesmo sangue e tal. Gênero, né? Então já diz assim, independentemente de ser homossexual, heterossexual, as famílias, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. E aí ele fala assim: o poder público proverá reconhecimento formal e garantirá todos os direitos decorrentes da constituição de famílias na forma definida nesse caput, né? E então assim, aí aqui ele fala o seguinte, que é uma questão assim que levanta uma interrogação e uma dúvida. Seguinte, apresenta o presente projeto, o Orlando Silva dando a sua justificativa,
que prevê a instituição do Estatuto da Família do século XXI, estabelecendo princípios mínimos para a atuação do Estado em matéria das relações familiares. A complexidade das relações sociais na atualidade e premente blá blá blá, e vai falando aqui, né, promove uma nova forma de convívio baseada na cultura de paz, solidariedade, especialmente na dignidade da pessoa humana, seguindo as premissas do respeito, consideração, afastar toda a iniciativa tendente a desconhecer a heterogeneidade, a diversidade das formas de organização familiar. Aí aqui ele fala o seguinte: há tempos que a família é reconhecida não mais apenas por critérios de consanguinidade, a gente sabe, né? Não precisa ser, né? A gente pode adotar as crianças, né? Não precisa ser do mesmo sangue, né? Descendência genética, união entre pessoas de sexos diferentes, né? Isso aqui ele tá dizendo que os homossexuais também estão adotando crianças, tá certo? As famílias hoje são conformadas através do amor. Aí ele coloca em caixa alta, né? Do amor, né? Tudo é amor. Da socioafetividade, critérios verdadeiros para que as pessoas se unam e se mantenham enquanto núcleo familiar. Desse modo, ao Estado cabe o reconhecimento formal de qualquer forma digna. Olha só. Aí vem a questão dessa interrogação, que ele fala assim: desse modo, ao Estado cabe o reconhecimento formal de qualquer forma digna e amorosa de relação, de reunião familiar. Boa noite, Dani. Boa noite, Clarice. Boa noite, Helena. Feliz aniversário, Dani. Eu não esqueci, não. Deixei aqui isso recadinho para você. Independentemente de critérios de gênero, orientação sexual, consanguinidade, religiosidade, raça ou qualquer outro que possa obstruir a legítima vontade de pessoas que queiram constituir-se enquanto família. Então, gente, ele deixa muito aberto essa questão desse estatuto da família do século XXI. Fica muito aberto, gente. Olha só. Então, tipo, qualquer forma de família, não pode existir nenhum tipo de discriminação com relação a cor, raça, gênero. Tudo é amor. E ele coloca em caixa alta. Tudo é amor. Ou seja, aí fica o questionamento. Se tudo é amor, se não temos que distinguir qualquer tipo de relação, né? Toda relação é bem-vinda, como ele diz aqui. Ou seja, a questão das idades, a questão de idade, a questão de diferença de idade, ele não deixa claro aqui, né? Ele não deixa claro aqui até a questão, por exemplo, de relações entre a própria família, entre pais e filhos, né? O que eu quero falar do incesto, tá? Isso aqui fica super porque não fica claro. Um projeto de lei tem que ficar extremamente claro. Claro que isso aí que ainda está em discussão e tudo mais, mas toda forma de amor inclui todo tipo de amor. Os pedófilos têm amor por crianças, né? Então isso é amor, eu falo assim, entre aspas, tá, gente? Entre aspas. Então, isso não ficou bem claro. Isso não ficou bem claro no projeto de lei do Orlando Silva. Então, essa é uma questão que a gente tem que debater e procurar saber, né? Então, esse é um dos pontos também que eu queria trazer para vocês. Onde é que eu tô lendo isso? É o projeto de lei 3369 de 2015. Um projeto de lei que ainda tá lá, tá esperando parecer do relator da Comissão de Direitos Humanos. Então, tá esperando esse parecer desde 2015, né? É um projeto de lei muito debatido, muito discutido. Já disseram que era fake news, o pessoal da direita, o pessoal conservador, o pessoal que é da igreja, tá dizendo que, sabe? Eles dizem que nós
nós estamos criando fake news em cima de coisas que não tem. Óbvio, gente. Vocês acham que eles vão colocar toda forma de amor, inclusive pedofilia? Ou não, eles não vão colocar isso, né, minha gente? Obviamente, eles colocam de uma forma geral, de uma forma muito ampla, que abre espaço para isso, abre brecha para isso, com certeza. Então, assim, a gente tem que usar, né, a inteligência. Mas o que acontece é que eles dizem que não tem nada do mesmo jeito. Quando a gente sabe que tava aquela história do abortoduto, né? Então, eles estavam dizendo assim, não, aqui em nenhum momento nesse projeto de lei a gente fala em aborto. Nós falamos em direitos reprodutivos da mulher, que a mulher tem que ter seus direitos reprodutivos. É óbvio, gente, é óbvio. Isso simplesmente é uma outra língua, uma outra forma de falar que eles também querem um aborto, né? Então, eles usam terminologias diferentes para dizer que é a mesma coisa. Simplesmente assim. Pois é, Vinícius. Chamar de fake news é amuleta. Sabe? Tudo é fake news, tudo é fake news. Então, assim, que você vê qualquer coisa, pronto, procurei na internet, no Google, eu coloquei esse projeto de lei. Então, tem um monte, é fake news que diz que vai ter um incesto ou que vai regularizar a pedofilia. Gente, no projeto de lei não fala isso. Ele não fala isso, mas ele deixa aberto, entendeu? Qualquer forma de amor é válida na família. Ué, se qualquer forma de amor é válida, isso também é válido, né? Então, assim, fica esse questionamento, né? E aí, gente, eu quero falar pra vocês. E aí, vamos aqui pra... Gente, cadê Cogos? Cogos é uma graça. Eu entro no meio logo, gente. Eu acho que ele foi tomar banho. Mas aí, vamos lá. Vamos continuando aqui. E aí, gente, nas minhas pesquisas pela internet, eu vi que existe uma linguagem secreta dos pedófilos. Sim. E aí a gente vê o seguinte, tem símbolos e linguagens. A gente às vezes vê, por exemplo, brinquedos, programas de TV, são coisas, são símbolos que mostram que aquele tipo de organização lida com esse tipo de causa, digamos assim, né? Então, eu queria dizer para vocês, não sei se vocês já viram, por exemplo, símbolos como um triângulozinho, um triângulo, um coração. Eu vou mostrar aqui para vocês. Uma borboleta, certo? Esses aqui são símbolos. Desculpa aqui a tela quebrada, tá? Esses aqui são símbolos que são muito utilizados pelos pedófilos. E isso não sou eu que tô falando, simplesmente o FBI, ele divulgou em 2017 um relatório mostrando todos os tipos de símbolos, mostrou também a questão também das simbologias, das letras e as coisas como eles fazem para se comunicar na Deep Web, para estar compartilhando fotos, vídeos e tudo mais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: triângulos, corações e borboletas são os simbolismos por trás do qual esconde a pornografia infantil, né? Então, o seguinte, um grande triângulo que inclui um pequeno, um coração que duplica, né? Então, a forma, e uma borboleta com asas, com cores, então tudo tão bonitinho, né? Então, são diferentes, são alguns dos elementos que os símbolos que os pedófilos utilizam na internet. Então, existe uma espécie de subcultura na internet. Existe essa espécie de subcultura na internet sobre a pedofilia, né? E aqui, o triângulo azul, que é isso aqui, é o símbolo utilizado pelos pedófilos que eles se identificam como boy lovers. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, eles se identificam, esse símbolozinho aqui, eles se identificam como, nós somos pedófilos, mas nós só se interessamos por meninos, tá? Aí nós temos aqui o coração, significa que você se interessa por garotas. E a borboleta com asas azuis e rosas significa que você gosta de ambos os sexos indistintamente. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Esse aqui é pra pedófilo que só gosta de menino.
Esse aqui para pedófilo que só gosta de menina e esse aqui que gosta de ambos os sexos. Esses são os sinais que eles utilizam na internet, certo? Não só na internet, como também, por exemplo, em clipes musicais. Temos muitos. Inclusive, tem um até do Justin Bieber, que ele divulgou, né? Que ele divulga e mostra um pouco dessas coisas, né? Mas vamos continuar aqui conversando. Então são duplicados símbolos básicos e infantis, onde a maior forma representa o adulto, né? A gente vê aqui que tem a maior forma, mostra o adulto que acolhe o pequeno, né? Que seria o menor desenho. Aqui a gente vê, né? Tá vendo? Um coração grandão com um coração pequenininho. Um triângulo grande com um triângulo pequenininho. E aí a gente se pergunta, tá? Mas e por que esse aqui é diferente desse? Esse aqui é diferente desse. Porque esse aqui, quando é mais grosso o desenho, é que ele gosta de menino um pouquinho mais velho. Quanto mais fino o desenho, é quando o pedófilo se interessa por crianças recém-nascidos, bebês, né? Então, isso é gravíssimo. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, é o seguinte, quanto mais fino o traço da linha, mais jovem é o perfil da vítima, tá? Quanto mais fino, mais jovem é o perfil da vítima. Quanto mais grosso, então, já é com a idadezinha, né? Entre 11 e 12 anos, por aí, né? Então, em 2017, o FBI divulgou um relatório com esse tipo de simbolismo, onde se afirma que existia até, gente, uma joalheria envolvida nisso. Uma joalheria envolvida no esquema de pedofilia, tá? Então, existe, gente, milhares de sites na internet, fóruns, chats, tudo isso nessa deep web, né? Dark web, né? Dark web. Então, que eles utilizam esses símbolos, né? Rótulos, para se destacar. Olha, minha categoria é essa, minha categoria é essa. Então assim, e eles usam as terminologias diferentes também. Boy lovers, né? BL, girl lovers, ou children lovers, né? Eu gosto de todo tipo de criança. São alguns dos nomes que são usados na rede para se identificar e evitar o termo pedofilia. Obviamente que eles vão dizer, olha, eu sou pedófilo. Não vão falar isso, né? Eles vão usar esses termos. Depois vocês podem fazer isso, colocar no Google. Vai aparecer com certeza esses chats, fóruns, essas coisas assim aparecem com certeza. Então, eles servem para determinar o interesse sexual, né? Minha categoria é essa, então, daquela comunidade que ele tem interesse, né? Mas também é uma forma de superar o estigma. Porque, tipo assim, eles dizem que eles são muito estigmatizados. Não, nós sofremos muito discriminação. Inclusive, eu vou falar do NAMBLA, vou falar de outras coisas aqui também. Paulo Cogos chegou, gente. Deixa eu chamar aqui. Ah, Isaurinha, você atrasou demais, viu? Brincadeira, Paulinho. Olá, Isaurinha. Deu pra jantar? Eu voltei da academia, que eu tô ficando ogro. Ó, aí meu projeto Detone, minha gente. Vocês estão pensando o quê? Projeto Detone com fogo. Projeto Detone. Agora vai. É isso aí. Então, eu achei interessante. Eu disse, não, eu tenho que chamar o Cogos pra gente falar sobre isso. E eu tava aqui, Cogos, enquanto você tava se preparando, tava falando aqui sobre os símbolos, né? Sobre, existe todo, claro que um pedófilo não vai se expor numa rede social e vai dizer, por exemplo, eu sou pedófilo. Não vai dizer assim, né? Então ele usa terminologias, eles usam outros, né, codinomes, eles usam símbolos. E antes de você chegar aqui, eu estava mostrando aqui para o pessoal os símbolos, né? Por exemplo, símbolos mais comuns, né? Esse triângulozinho aqui, que é o mais grossinho, esse triângulozinho aqui com essa linha mais fina, tem esse coraçãozinho aqui e essa borboleta aqui. E aí eu vou dizer para vocês, e o que significa cada um desses, né? Para quem está entrando agora. Esse símbolozinho aqui, com um triângulo mais grosso, né?
a linha mais grossa, significa que é um pedófilo que só se interessa por meninos. Meninos numa idade mais ou menos de 11, 12, por aí. Esse aqui, com a linha mais fina, se interessa por meninos também, mas com a linha sendo mais jovem, né? Esse aqui se interessa por crianças, mas sendo mais jovens. Bebês, recém-nascidos, crianças até uns 4 anos, por aí. Esse aqui, que é um coraçãozinho, são os que se interessam por meninas, né? Meninas, crianças. E essa borboleta aqui com um lado azul e rosa é que se interessa por meninas e meninos, né? Crianças. Então, essas aí são as simbologias e são os símbolos que eles utilizam na internet para se identificar o grupo tipo que eles gostam. E aí eu estava falando aqui para eles, aqui antes de a gente começar, que eles, claro, não se auto-intitulam como pedófilos, né? Eles usam outros termos, eles se identificam como boy lovers, girls lovers, BL, children's lovers. Então, são as formas como eles utilizam para se identificar na internet. E aí eu estava falando aqui que em 2017 o FBI divulgou um relatório com todo esse simbolismo, todas as fotos, os termos que eles utilizam, sabe? É coisa terrível. Inclusive, até uma joalheria está envolvida nessa rede de pedofilia. Então, assim, terrível, né? E aí eu queria dizer o seguinte, que eles se sentem estigmatizados, né? Eles se sentem estigmatizados, coitados, né? Coitados, né? Então, eles acham que a sociedade é, é, é opressora, né? Com a categoria deles, né? Nossa. E aí, eu estava querendo falar o seguinte, ó, eles servem para determinar o interesse, aqui, ó, sobre esses títulos, né? Esses símbolos, né? Eles servem para determinar o interesse, né? Daquela comunidade, mas também é uma forma de superar o estigma, como esse transtorno é mal visto socialmente, eles mudam o nome para termos mais exóticos para normalizá-lo, né? E aí, eu queria até dizer para você, Paulo, que ainda está em tramitação um projeto de lei de 2015. Nós estamos em 2021. E tem um projeto de lei de Orlando Silva, do deputado Orlando Silva, Esse cara é do PC do B. PCdoB. É. E aqui ele fala o seguinte, e olha só como é o nome do projeto de lei dele. Fala sobre institui o Estatuto das Famílias do século XXI. Então, assim, e ele fala sobre o Estatuto das Famílias do século XXI. E aí ele fala que o seguinte, né, para mostrar, olha, toda família é família, tudo é amor, sabe? Inclusive ele usa amor em caixa alta, né? E o seguinte, aí ele vai determinando as formas de amor, mas ele deixa ainda muita coisa em aberto, certo? Aí ele fala o seguinte, são reconhecidas como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas. Todas as formas de união entre duas ou mais pessoas. Já deixou bem aberto, né? Para que este fim se constitua e que se baseie no amor, né? Na socioafetividade, independentemente da consanguinidade, independentemente de ser de sangue, né? Gênero, né? Pode ser homossexual, heterossexual, não sei o quê. Orientação sexual, né? Nacionalidade, credo, raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. E aqui, no finalzinho, já na justificativa do projeto de lei, ele fala o seguinte: as famílias hoje estão conformadas através do amor. Aí ele usa uma caixa alta, bem amor. Tudo é amor, né? Na socioafetividade, critérios verdadeiros para que as pessoas se unam e se mantenham enquanto núcleo familiar. Desse modo, ao Estado cabe o reconhecimento formal de qualquer forma digna e amorosa de relação familiar. Então, ele fala assim, qualquer
forma digna e amorosa. Ficou muito aberto. Quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim: se eu acho que é importante estar com uma criança e querer ter um relacionamento amoroso com ela, eu acho que para mim é uma forma digna. Não ficou uma coisa muito aberta? Sim, mas esse é o grande ponto que o Olavo de Carvalho fala, né? Existe um processo de dessensibilização. Eles não vão chegar agora, imediatamente, e falar que eles estão promovendo a pedofilia, que eles estão com um Sim. projeto de promoção de longo prazo da pedofilia, porque isso ainda geraria resistência na sociedade moderna. Mas eles vão dessensibilizando essa sociedade para ir aceitando cada vez mais aberrações e depravações e dizendo essas baboseiras de que toda forma de amor é válida, toda forma de família, toda forma de relacionamento é digna. Isso vai sendo internalizado aos poucos, até que vai chegar um momento em que eles vão tentar enfiar essa aceitação da pedofilia goela abaixo da sociedade. E vão até perseguir e punir, censurar aqueles que resistirem contra isso. Então eles vêm com essa conversa mole aí, justamente para tentar fazer a sociedade ficar menos resistente, discriminar menos. A palavra discriminação, por exemplo, tem uma Estigmatizar. tem uma pejorativa. Ah, o cara é um discriminador. Mas todos nós discriminamos e temos que discriminar. A primeira discriminação que nós temos que fazer é religiosa. Existem religiões erradas. Eu acredito que a única verdadeira é a católica apostólica romana. Então eu discriminei as outras religiões como sendo falsas religiões. Sim, discriminei. Eu discrimino empresas. Algumas empresas me vendem produtos ruins e caros. Então a discriminação é essencial para a vida humana racional. E sim, eu discrimino algumas formas de relacionamento como sendo desordenadas, como sendo ofensivas a Deus e como sendo antinaturais e até criminosas. Ai, não pode discriminar, é tudo válido. Tudo válido, nós vamos acabar numa libertinagem que vai destruir a inocência das crianças. Eles estão tentando legitimar o crime, em outras palavras. Sim, sim, Agora, com esses certeza. símbolozinhos que você mostrou, que são usados pelos pedófilos, se nós formos analisar esses triangulinhos, reparem que dentro e fora eles têm 9 ângulos. Sabe o que é isso? Não. Isso é uma coisa assustadora. Tem a ver com a chamada Ordem dos 9 Ângulos, que é uma ordem satânica. É uma ordem de adoração a Satanás como se Satanás fosse um deus. Deixa eu mostrar aqui. E que tem origens neonazistas. Tá aí, ó. Se você somar os ângulos internos, os ângulos branquinhos, tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem 6, 7, 8, 9. Tem 9 ângulos aí. Somando internos e externos. Eu não sei se isso é uma elucubração minha. Eu não sei se existe uma relação comprovada, Sim. mas eu acho que isso aí remete à ordem dos 9 ângulos, que também tem esse jogo de triângulos, e que é uma ordem de adoração satânica ligada ao ocultismo neonazista. E que tem como É, objetivo adorar Satã como um deus. E a ideia deles é justamente relativizar tudo aquilo que era tradição na nossa sociedade. E, inclusive, eles defendem os sacrifícios humanos. Ao longo da história, houve muitos sacrifícios infantis. E ao longo da história também houve pedofilia normalizada em diversas sociedades. A ideia toda de sacrificar crianças é que crianças não seriam sujeitos de direito. Elas seriam objetos à disposição das elites sociais, que podem determinar quem vive e quem morre. Ou seja, aborto, pedofilia, tudo isso é uma tentativa desses satanistas das elites mundiais de relativizar o direito das crianças. E com isso eles negam o próprio Deus. Porque Deus, ao infundir a alma no bebezinho, ele infunde também os direitos. Porque se o bebezinho tem alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus, ele é um sujeito de direito. No momento em que nós tiramos os direitos das criancinhas, então nós estamos negando essa alma imortal no homem, estamos negando a grandeza e a misericórdia de Deus de infundir essa alma imortal em nós. Então, no fundo, tudo isso é um grande ataque contra Deus.
A Sim. ideia, agora, dificilmente você vai convencer a sociedade a sair se matando por aí. Um dia talvez chegue nesse ponto. Mas primeiro vamos tirar os direitos das crianças. Tirar o direito das crianças para voltar às práticas pagãs de sacrifício, dominação e pedofilia. Porque o professor Olavo de Carvalho também explica muito bem. Toda relação sexual é uma relação de dominação. No momento em que o Estado, monopólio da força e da justiça, se impõe acima dos cidadãos, o que é isso? É uma relação de dominação. Como é que ele vai fazer isso com as gerações futuras? Ele vai estabelecer essa dominação relativizando os direitos ao próprio corpo, permitindo assim o abuso sexual de criancinhas, que é pedofilia, que é um crime, um abuso sexual. E com isso ele já vai tolhendo os direitos. E tolhendo os direitos, dizendo que direitos são estabelecidos pela ponta da caneta e não pela alma infusa por Deus, eles já vão atacando Deus também. Então, no final das contas, é tudo satanismo. É tudo para estabelecer o reino do anticristo na Terra. Aborto, pedofilia, a desgraça toda. Incesto, né? Oi? A questão do incesto também. Pelo amor de Deus, o incesto também. Agora, Exatamente. A gente já vê, olha, existem muitos estudos de pessoas querendo normalizar e falar assim, nós precisamos quebrar o tabu do incesto. Olha, gente, que loucura. E, e, e aí, voltando àquele assunto, né? Voltando ainda na questão do projeto de lei, e o que acontece? Se a gente colocar no Google esse projeto de lei, vai ter várias notícias dizendo que é fake news de quem fala que esse projeto está querendo normalizar a pedofilia, está querendo normalizar o incesto. Dizem, obviamente, que o projeto não fala na lata, na cara sobre isso, gente. O projeto de lei não fala sobre isso. Ele deixa em aberto. Ele deixa uma brecha. E a gente sabe que eles trabalham exatamente com brechas, eles trabalham com a linguagem dúbia, eles trabalham exatamente com esse tipo, porque é ali, naquela brecha, onde eles colocam, onde vai tudo que eles entendem. Por exemplo, existiu logo há pouco tempo atrás, né, um projeto de lei que queria realmente trazer a legalização do aborto para o Brasil, de forma era o abortoduto, que a gente colocou o nome de abortoduto. E aí, o pessoal, os abortistas, estavam falando, não, a gente não, em nenhum momento o projeto de lei falava sobre aborto. Obviamente, não falava. Mas eles falavam sobre direitos reprodutivos das mulheres, né? Eles falavam sobre esses termos, né? Então, assim, por falar nisso, a gente sabe que é a mesma coisa. É o mesmo significado. Eles não utilizam essa palavra justamente para não chocar. Eles usam uma outra palavra para criar uma amizade, né? Uma forma melhor para você poder engolir, passar melhor. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês o seguinte, Paulo, sobre a questão dos números, né? E é importantíssimo a gente falar sobre isso. Que se preparem, viu, gente? Existem umas categorias de pedófilos, tá, gente? Existem os pedófilos que são abstêmios, que eles têm uma atração sexual por um menor, mas não consomem pornografia, certo? Não consomem pornografia infantil. Eles se identificam como pedófilos virtuosos. Tu já ouviu falar? já, contradição em termos, mas já ouvi falar assim. Pedófilos ou MAPs, M-A-P, MAPs, né? Estima-se que a pedofilia tem a prevalência de 4 a 10% de total da população masculina em geral. Então, Quanto é por um cento? transtorno de 4 a 10% Haja total da munição. população. Então, escuta, é um transtorno que envolve um desvio sexual caracterizado por uma excitação para fantasias ou atividades sexuais com crianças pré-púberes, de 13 anos, com menos de 13 anos de idade. Então, então a gente tem os MAPs. Inclusive, eu fazendo uma pesquisa na internet, achei um diário, né, um blog de um pedófilo, que ele fica mostrando, né? Falando do dia a dia dele, inclusive ele é professor de escola, e aí ele conta, né, que a luta dele para Ele é tentar se professor de segurar. escola? É, Ah, tá brincando, não é possível. depois eu vou mandar para você o link
do blog dele. É horrível. É horrível ele falando, né? Assim. Esse cara tem que Mas, ficar longe de criança. Pô, eu tô de exatamente. regime e não vou ficar do lado da mesa de doce da festa, né? Pois é, ele se intitula um pedófilo virtuoso, né? E aí nós temos aqui, né? A questão assim, o que é que alimenta a rede, né? O duplo perfil é o que alimenta a rede. Ele abusa, produz e distribui esse material. Isso é com relação aos pedófilos ativos, né? Que são os pedófilos que realmente eles utilizam, né? Da pornografia infantil, né? Então, assim, em 2013 foram detectados 13.343 conteúdos de abuso sexual infantil na rede. Em 2019 foram 132, gente. Olha só, passou de 13 mil para 132 mil, tá certo? Foi um aumento de 894% de, de conteúdo infantil sendo compartilhado entre pedófilos, né? Então, pornografia infantil. É um absurdo, gente. Então, assim, é, e aqui, olha, fala sobre a questão do perfil, né? O perfil da vítima. Geralmente é uma menina, né? Geralmente é uma menina, com 92% dos casos é uma menina, entre 11 a 15 anos, né? E na maior parte do continente europeu, da Rússia, Turquia, né? E a gente sabe que na Holanda, a Holanda, gente, existia um partido, era legalizado, existia um partido de pedófilos na Holanda, né? E eu sei que como o número estava muito baixo, né, ele acabou sendo suspenso esse partido, mas não que a pedofilia tenha sido suspensa, né? Foi porque muitos políticos não queriam se declarar publicamente pedófilos, né? Então, assim, por falta de pessoas que declarassem publicamente, o partido ele foi diminuindo a quantidade de seus membros até desaparecer, mas a pedofilia continua do mesmo jeito na Holanda, tá? Então, para você ver, é uma loucura, né? Esse mundo, assim, a quantidade de, de conteúdo, a quantidade de conteúdo é absurda. Na Espanha, de acordo com os últimos dados, em 2011 a 2018, houve um aumento de 94% das infrações penais por atos criminosos de pornografia infantil, né? Então, assim, a questão desse tráfico das redes sociais, desse conteúdo, aumentou em 507% nesses últimos tempos, né? Então, assim, e também se intensificou ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, porque as pessoas, né, principalmente os pedófilos, né, digamos assim, eles ficaram em casa, confinados, né, essas coisas todas, e começaram a consumir muito mais a questão do material, esse material de abuso infantil, né? Então ele cresceu muito, né? Cresceu em 24% somente este ano, né? Então é um absurdo. E aí a gente vem falando assim o seguinte, sobre a questão, Paulo, cadê você? Você desapareceu, baixa a câmera. Então, e aí a gente vem falar, vamos falar aqui sobre a questão o que fazer com uma pessoa, uma criatura dessa, que não faz, digamos assim, fisicamente com uma criança, mas utiliza meios de fotos e se sente atraído, né? E o que fazer também com essa outra categoria de pedófilos que já realmente cometem o ato mesmo com a criança. A prisão, prender aqui no Brasil não é suficiente. Então, eu como cidadã, eu acredito que a castração química, né, seria a melhor opção, né? Na minha opinião. Eu acho que devia ser física mesmo. Um machado é muito mais barato do que um produto químico. Pega um Pois é, machado lá, pá, pronto. Resolveu isso daí. pois é, exatamente. Agora, o pedófilo que encosta em criança, que realmente vai lá e faz alguma coisa com a criança, para mim tinha que mandar matar. Eu sou a favor da pena de morte. Agora, o que nós vamos esperar o cara fazer para aplicar a pena de morte?
O cara que abusar sexualmente de uma criança tem que morrer, porque é bandido, e bandido bom, bandido morto. Eu não tenho medo de falar isso. E muita gente me critica no meio libertário, falando, não, então você é um conservador. Então eu sou conservador mesmo. Agora, o sujeito que faz circular imagens de crianças pornográficas para fins de uso de pedofilia, também tem que ser punido. Não adianta vir um rothbardiano radical e falar, não, porque ele não violou o princípio da não agressão, ele não violou vida, liberdade e propriedade. Espera aí. Ele está cometendo um desatino moral que avilta contra a natureza humana, além de incentivar as redes de pedofilia que, em última instância, terminam por periclitar a integridade sexual das crianças. Então, o sujeito que está participando dessa rede, ainda que não encoste em criança nenhuma, mas só fazendo circular essas imagens, ele é parte disso. É igual um receptador de um celular roubado. Ele pode não ter assaltado ninguém, mas ele faz parte de uma rede criminosa que viola a propriedade privada do celular do cidadão. Então, essa rede de pedófilos é a mesma porcaria, só que pior. Porque já não é mais um celular roubado. São a integridade sexual, física, psicológica de crianças e das suas famílias. Então, o sujeito que mexe com essas fotos aí, etc., para mim é pro paredão também. E aí, a castração química, se não for para ter pena de morte, é o mínimo, é o mínimo. E aí a gente sabe que existe uma classificação. Existe uma classificação no material de abuso sexual infantil. Então, as autoridades, elas classificam em escalas, né? Que vai de 1 a 10. Então, por exemplo, da escala Copini, não da escala. Em maior ou menor gravidade, a vitimização dos menores que a protagonista. Então, nos níveis mais altos, ocorrem as agressões graves, né? Que seria penetração, masturbação sexual, essas coisas assim. O sadismo e a bestialidade, tortura e dano físico ao menor. As coleções de pornografia infantil não são fotos de crianças nuas, tá, gente? Muitas pessoas pensam que é só foto de criança nua. São materiais de extrema gravidade, muito duros, onde os mais altos níveis de violência são muito comuns. Então, assim, a gente pensa que é só foto de criança pelada, mas não. São coisas terríveis com bebês. Ai, gente, olha, é bestial. É bestial. E aí, daqui a pouco eu passo a palavra para você, eu quero terminar de ler essa parte assim. Os pedófilos organizam sua coleção a partir de 2 eixos. O temático, com base em diferentes práticas sexuais, ou no perfil da vítima. Se é uma criança solteira, ou se é uma criança solteira, sozinha, né? Ou se há adultos, tá? E de outro é o eixo narrativo, o mais psicológico, que mostra que uma pessoa tenta gerar fantasias de pseudo-intimidade em torno de um menor. Suas coleções tendem a ter imagens da mesma criança em diferentes graus de sexualização, né? Então, por exemplo, uma foto fazendo algo todos os dias, e ao mesmo tempo tendo outro conteúdo daquele menor nu ou em alguns tipos de comportamento sexual. Isso permite que eles criem fantasias de que a criança os ama ou está apaixonada, e assim tem a sensação de um relacionamento mais próximo. Gente, vocês veem como é doentio. Algumas dessas imagens, por si só, não seriam pornografia infantil, mas são do ponto de vista psicológico. Se o colocarmos no contexto de uma coleção para quem os vê, são materiais de natureza sexual. Então, em geral, os pedófilos têm um claro impulso sexual para um dos sexos, seja menino ou menina. São poucos os casos, alguns dos mais graves, que não há distinção. Além disso, possuem nítidos perfis físicos e raciais, caucasianos, asiáticos, louros, pardos. Então, eles têm as escolhas deles, né? Quando eles procuram, né, nas redes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as fotos dos nossos filhos nas redes sociais. Muito cuidado. Então, assim, o material do abuso sexual infantil está confinado à dark web, né? Está tudo na dark web.
Então, mais os especialistas confirmam que existe uma grande quantidade de conteúdo pedófilo acessível na World Wide Web, né? Eu acho que deve ser essa normal, né? Que a gente utiliza. O World Wide Web é a rede que a gente usa. Certo, Mas na Deep Web deve ter muito mais coisa. com certeza. Então, como exemplo, globalmente, o termo pornografia infantil, né? Pornografia de menores, no Google e no YouTube foi posicionado como um termo de média alta popularidade e pesquisa nos últimos 12 meses. Olha isso. Meu Deus. Não, a sociedade está doente. A sociedade está se degenerando a passos largos. E é muito interessante, Zaurinho, sabe o quê? Que uma coisa que o Aldous Huxley falava, né? À medida que as pessoas vão perdendo a sua liberdade política e econômica, elas vão procurando compensar isso no aumento da liberdade sexual. Então existe uma relação inversa entre o grau de liberdade real, liberdade política, liberdade econômica, e a libertinagem sexual. As sociedades mais totalitárias também são as mais libertinas, com algumas exceções. O Islã, por exemplo, não tem nenhuma liberdade política e econômica e também não tem libertinagem, que eles matam qualquer coisa que se mova lá no Islã. Né? Uhum. Agora, o Islã, por pior que ele seja, ele torna a sociedade forte. O Islã, ele reprimindo as energias sexuais, ele se torna militarmente poderoso, capaz de invadir o Ocidente. E o Ocidente não. O Ocidente está caminhando para o pior de dois mundos. Ele perde suas liberdades políticas e econômicas, mas ao mesmo tempo deixa extravasar suas energias sexuais em relações desordenadas, degeneradas, se tornando fraco e sendo invadido pelo Islã, por exemplo. Né? E tudo isso faz parte do mesmo jogo. Tudo isso faz parte do mesmo jogo de submissão do Ocidente a tudo que não presta. E aí tem um livro que se chama Libidos Dominandi. Esqueci o nome do autor. Mas ele fala muito bem que, ao longo da história, as pessoas perderam a noção do que é liberdade e confundiram com libertinagem. Ele cita, inclusive, que o Marquês de Sade, por exemplo, Sim. que ele era um psicopata, né? Ele dizia que as sociedades mais livres são aquelas que mais se amigam do comportamento degenerado, do assassinato, das perversões sexuais. Ele defendia o aumento das perversões sexuais. Sim. Ao contrário do que a moral cristã prega. Ele cita Santo Agostinho, e ele diz que Santo Agostinho matou essa questão, dizendo o seguinte: quando nós nos submetemos a Deus, às leis de Deus, nós nos submetemos a um único mestre, que é um mestre benevolente e sábio. Quando nós queremos nos rebelar contra as leis de Deus, achando que tudo é válido, nós acabamos servindo a vários mestres maus, que são os nossos vícios. Um homem que não é obediente a Deus, ele é escravo de muitos vícios. Santo Agostinho matou a pau essa questão. Então, o que esses caras querem ao promover todo tipo de degeneração? Inclusive as mais sórdidas, as criminosas, como é o caso da pedofilia. Submeter a sociedade inteira aos seus controles, aos seus auspícios. E é por isso que a pedofilia ela vem junto com o relatório Kinsey. O relatório do Alfred Kinsey, que inclusive fazia experimentos sexuais com crianças, um cara que devia ter sido executado, ele promoveu todo tipo de degeneração sexual como se fosse normal. E ele não pretendia instituir a normalização da pedofilia imediatamente. Mas ele vai minando a percepção moral da sociedade, o uso da lógica na sociedade, o uso da razão moral, e as pessoas vão aceitando cada vez mais perversidades. Então, por exemplo, o sexo antes do casamento. O sexo antes do casamento é um pecado condenado pela igreja. Não é criminoso, porque se for voluntário entre dois adultos não dá para considerar um crime, mas é algo muito errado. E a Igreja Católica está certa em condenar, porque se as pessoas fizessem sexo só depois do casamento com a sua esposa, não teria DST, doença sexualmente transmissível, não haveria um monte de casos de divórcios. Depois do relatório Kinsey, os divórcios aumentaram barbaramente. Então não teria um monte de família desestruturada, haveria menos crimes, haveria menos dependência de Bolsa Família, assistencialismo, etc. Não ia avançar tanto a agenda socialista. Então a Igreja Católica está certa. Aí hoje você fala para católico, você chega para o seu amigo católico e fala, ó,
Sexo é depois do casamento. O cara ri da minha cara, ô seu antiquado, seu carolão, você pensa que está no século Sim. XII? Bem que eu gostaria de estar lá no século XII, XIII, tendo aula com Santo Tomás de Aquino, em vez de ter doutrinação marxista. Bem que eu gostaria mesmo de estar lá. Só que aí nós vamos perdendo essas noções. Aí vem o pessoal e acha que o homossexualismo é natural, não é. E assim por diante, até chegar na pedofilia. Sim. E a pedofilia é antinatural. Então, por exemplo, o cara fazer sexo com uma prostituta antes do casamento, etc., com uma mulher adulta, é imoral, é contra a doutrina, mas ainda é natural, porque é o que o homem como bicho faz, né? O homem animalesco. Ele vai atrás da fêmea. Já o homossexualismo e a pedofilia são antinaturais. Isso não é coisa nem mesmo da nossa biologia. E homossexualismo e pedofilia, destes, a pedofilia é criminosa, que a criança não tem capacidade jurídica de consentir. Nós vamos perdendo a noção da moral católica, depois perdemos a noção do que é natural biologicamente, até perder a noção do que é criminoso e do que não é criminoso. É. E aí, gente, pasmem, existe um manual, né? Um manual do pedófilo, gente. Olha só. Esse manual, ele geralmente está disponível para essas comunidades na internet, né? Só para pessoas pedófilas e tudo bem. E é muito restrito, e para você participar dessa comunidade, você tem que trazer materiais, sempre está trazendo materiais, tem que ter um certo número de material pedófilo até você ser aceito para essa comunidade, tá? E aí você recebe nesses fóruns, né? Você recebe esse manual do pedófilo, que ele é um documento traduzido do inglês, ele explica em 170 páginas como abordar crianças. Olha isso. Por exemplo, aconselha o estabelecimento de relações com mães solteiras. Gente, olha isso, é muito grave, preste atenção. Você tem que mandar matar. Relações com mães solteiras para ter acesso direto à criança. Inclui conversas simuladas e conselhos sobre como contatá-las. Então, assim, nesse manual vem explicando olha, vai atrás de uma mulher que esteja solteira, tenha filho, é mais fácil. E aí, gente, olha que coisa insana. Então, em 2019, com base em dados da internet, na Internet Watch Foundation, uma tendência crescente foi confirmada no aumento de conteúdo de abuso sexual autogerado pelas próprias vítimas. Esse tipo de conteúdo é obtido por meio de serviços de vídeo ao vivo, no streaming, né? De duas formas, a partir da vítima, que foram tratadas, ou seja, o agressor chantageia e extorquia o menor nas redes sociais, ou porque a família foi paga, geralmente em países com alto... Peraí, tem a internet aqui. Deve ser já tá nos dando um bug aqui, por causa que o assunto aqui não é muito lá fácil. Cadê tu, Cobos? Oi, tô aqui. Cobos de vez em quando aparece. Então, assim, e aí a gente vê também, né, a questão do TikTok, gente. Olha só, o TikTok está sendo uma plataforma em que as crianças estão se expondo muito, fazendo aquelas dancinhas com roupas extremamente, quase sem roupa, né, praticamente. E isso desperta a atenção, obviamente, dos pedófilos, né? Então, assim, e existe a facilitação do Pix, né? Existe o Pix. Então, assim, muitas meninas de 11, 12 anos estão tirando suas roupas, estão, sabe, sei lá o que. O cara paga, né, pelo Pix e ela faz o showzinho para ele. Então, gente, olha que loucura. TikTok praticamente é uma plataforma que tem muita criança, adolescente. Isso é gravíssimo. Agora, cadê que existe uma censura, sabe? Não. Aonde está a libertinagem está aberto. Agora, você vê, onde tem os conservadores, a gente falando sobre certos assuntos, por exemplo, aí pronto, derruba o canal do Cogos, derruba o canal do Terça Livre, derruba, sabe? Mas derrubar pedófilo eles não derrubam, né? Não, não, não. Inclusive, eu já fiz várias denúncias aqui
quando eu estava mostrando, ou outros sites que aqui vendem abortivos e tudo mais. Você faz a denúncia, o Instagram entende que não é conteúdo perigoso, não é nada. Então, tipo assim, isso não tem problema nenhum, né? Mas eles fazem parte da elite mundial pedófila. Sim, Sujeitos que sacrificam crianças. Isso aí é tudo o mesmo grande plano de separar as famílias. A hora que a pedofilia for normatizada, eles vão tentar impedir até mesmo os pais de defenderem suas próprias crianças. Ou seja, estão tirando uma das principais funções dos pais de família para desestruturar a família mesmo. São planos diabólicos de engenharia social. é. E, E outra e coisa é querer minimizar a pedofilia, dizendo que é algum problema, né? Psicológico, algum problema de orientação, falta de tiro na cara isso. doença. É. Então, Mas, assim, aí essa é a forma que eles querem minimizar, né? Dizendo que algum comportamento deles é algum problema, assim, né? inclusive, eu já fiz uma Então, live onde eu defendi o armamento de crianças. sim, Justamente porque uma das funções do armamento de crianças, primeiro que a criança tem direito de defender sua família de um ladrão comum, mas se as crianças andassem armadas, eu tenho certeza que ia ter menos pedófilo no mundo. Porque você educa as crianças, ensina elas a andar armadas, a se defender, eu tenho certeza que um pedófilo, um abusador ia durar menos. E as pessoas me chamaram de louco por querer armar as crianças. Louco é quem quer deixá-las vulneráveis no mundo relativista desse. sim. Então, Agora, assim, pedófilo eu quero que morra mesmo. E o mais interessante também, Isaurinha, você que tem um canal cristão, que luta tanto pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, você deve conhecer pessoas que já foram censuradas simplesmente por serem católicas, correto? eu Você é uma delas. Você já tomou shadowban, desmonetização, simplesmente por ser já, católica? já animais, demais. Ó, por exemplo, gente, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar, gente, olha que absurdo. Eu tenho meu canal no YouTube. Quem quiser me seguir, me siga lá. Canal da Isaura, super criativo. Meu nome é Isaura, canal da Isaura, bem criativo. E então, aí, quando eu vou postar um vídeo e eu quero que ele seja monetizado, eu tenho que ter cuidado no que eu vou colocar, né? Cuidado também nas coisas que eu vou falar, porque certas palavrinhas eles já retiram a monetização. E até na imagem que eu vou postar, né? Naquela fotinha. Então, é uma coisa absurda. Então, você pode fazer tudo certinho. Agora, olha a técnica. Se você colocar certas palavras como Jesus, nas hashtags Jesus, Cristo, ou católico, ou cristão, pró-vida, pró-life, alguma coisa, eles retiram sua monetização. Pelo menos comigo foi assim. Eles retiram a monetização. Agora, aí eu fiz o teste. Aí eu coloquei hashtag LGBT, LGBTQI, Pride, Orgulho. Aí fui botando essas coisas. Olha que tu acredita monetizado na mesma hora. Pra você ver. Isso é perseguição. Inclusive, eu acabei de falar aqui para o filho Zex Maria, que ele disse que até já perdeu o emprego por ser cristão. Ele está sofrendo martírio de escárnio, ele está se assemelhando aos mártires. Vai ser melhor para ele vai ter um nível de glória mais alto no céu devido à perseguição. Mas o meu ponto, ao tocar nesse assunto, é que eles querem justamente derrubar a Igreja Católica, porque, dentre outros motivos, a moral católica é uma barreira contra a agenda pedófila, socialista, totalitária, tudo que não presta. Ah, sim. Por quê? Porque a pedofilia, ela não é uma invenção dos engenheiros sociais contemporâneos, embora eles estejam trazendo isso de volta à tona com planos terríveis. Mas a pedofilia era a prática na China antiga, por exemplo. Era a prática Eu vou das colocar aqui o sociedades. carregador aqui. Pode ir falando, vou botar só o Tá. carregador. Então isso era a prática na China antiga. Né? A China antiga vendia, os chineses antigos vendiam os próprios filhos para os pedófilos ricos, uma coisa demoníaca. As sociedades anticristãs, teosóficas, esses lixos satânicos, chegaram a financiar a exportação de crianças do Sudeste Asiático para redes pedófilas mundiais. O que eu quero dizer é que a pedofilia, que também era praticada no mundo
antigo, ocidental, ela foi combatida pela moral católica. Então, eles querem destruir a Igreja Católica para poder fazer avançar essas agendas e querem implantar aí o regime do anticristo. Ou seja, a degeneração, a maldade sempre existiram. Só que hoje nós estamos eliminando a barreira que a Igreja Católica colocou no mundo. Então, o sujeito que vem falar em Estado laico, que a Igreja Católica é ultrapassada, ele pode até não defender a pedofilia, mas ele está indiretamente colaborando com a agenda pedófila ao derrubar o bastião católico. Sim. É verdade. E voltando a falar sobre a questão da pedofilia, a gente já está aqui com 1 hora de live, para a gente poder encerrar, né, porque já está tarde e tal. Mas eu queria dizer aqui, né, para deixar claro, né, cuidado às mulheres solteiras com filhos, que elas são alvo, de acordo com esse manual do pedófilo, né, os pedófilos, né, eles não querem a mulher solteira, eles querem os filhos da mulher solteira. E outra, existe essa categoria, né, dos catadores, né, eles acessavam crianças com mais de 10 anos, mas cada vez mais material de crianças de 7 a 10 anos, devido ao fato de que a idade de ter celular ter avançado, né? A gente sabe, crianças cada vez mais novinhas estão com celular, estão brincando, né, com celular. Então, esses dados da IWF confirmam essa tendência que mostra que a faixa etária que os pedófilos estão utilizando, né, é de 7 a 10 anos. É a segunda que mais sofre esse tipo de abuso, né? Então, mais uma coisa para a gente ter que ter cuidado com as crianças com celular. Isso é importantíssimo. Fala aí, Paulo. Zaurinha, eu queria só fazer uma correção. Fala. O pessoal está lembrando muito bem aqui que o Islã ele tem uma moral sexual rígida, apesar de ter uma sociedade totalitária, mas justamente eles têm algumas práticas que são completamente desordenadas, criminosas, inclusive a pedofilia. Por exemplo, o Maomé, que é o grande profeta do Islã, ele casou com a Aisha e ela tinha 9 anos, e ele teve relações sexuais, portanto, com uma criança de 9 anos. O Islã ele normatiza a pedofilia até hoje, na forma do casamento islâmico com Sim, sim. menininhas de menos de 10 anos, menos de 13 anos, etc. Isso é tudo pedofilia. Sem contar o que eles relativizam o estupro também. Eles acham que mulher não tem direito de dizer não, ou seja, eles estão normatizando o estupro. Então o Islã ele tem morais rígidas que eles não podem quebrar, mas são morais deturpadas também. O Islã é deturpado. E com isso deturpa-se O o que direito você natural acha das também. feministas que apoiam o Islã? Oi? O que você acha das feministas que apoiam o Islã? É um tipo de síndrome de Estocolmo. Agora, toda essa moral deturpada, não católica, né? Então, as relações de pederastia e sodomia que aconteciam no paganismo romano ou nos índios Xingu, aqui no Brasil, ou o caso da pedofilia normatizada no islamismo junto com o estupro, porque convenhamos que 9 anos é pedofilia e estupro juntos, né? Estupro, exatamente. E vocês reparem como tudo isso é romantizado pela esquerda. Ah, e a cultura indígena, coitadinho dos índios que foram catequizados, perdendo sua cultura. A catequese dos jesuítas ensinou os índios a não sacrificar crianças, a não cometer pedofilia, a não fazer sacrifícios humanos. Catequizou foi pouco. Graças a Deus catequizaram. Então, vejam como a esquerda gosta de romantizar esse tipo de cultura inferior, porque são culturas inferiores, sim, porque elas não são católicas. Falo mesmo. Porque isso o professor Olavo também explica. Toda relação sexual, a não ser o lesbianismo, envolve dominação. Um domina o outro, em algum momento. No momento em que se permite a relativização das coisas, a libertinagem, nós perdemos a noção de direito na sociedade. A sociedade, quando ela não protege mais as mulheres e as crianças, o direito perde a sua função de proteção daquele que está fisicamente mais vulnerável. Então, a libertinagem sexual é a opressão da mulher, muito mais do que a opressão do homem. A relativização do que é família, do que é amor, etc., é a perda dos direitos infantis, porque vai dar margem à pedofilia.
Com isso, nós vamos tirando os direitos dos mais fracos da sociedade. Nós vamos tirando todas as instituições formais e informais que equilibram a sociedade e evitem que a bestialidade, que a força sexual física substitua as instituições. Disso resulta o caos. E do anseio por ordem, nós podemos dizer que o anseio desordenado por ordem vai resultar nas pessoas pedindo mais totalitarismo estatal. Esse é o plano deles. Sim, com certeza. E a gente tem que ficar, assim, tá tudo escrito, tá tudo... É engraçado, você vê, assim, as feministas, as primeiras feministas, né, tem a Shulamit Firestone e muitas outras, né, falam o seguinte, da questão que a gente tem que quebrar esses tabus, né? Ele fala o tabu do incesto, esses tabus. Então, assim, você vê que tem que acabar com a família, tem que acabar com essa ideia de família, né? Tem que quebrar todo tipo de barreiras, né? De valores. Então, assim, daí você vê a liberdade não vai mais existir, é uma libertinagem completa, né? A liberdade individual das crianças, da família mesmo, não vai existir, vai ficar tudo por conta do Estado, porque cada vez mais você está aumentando o poder do Estado. Você vê que elas defendem exatamente isso, a questão do incesto, a questão. E o Estado tomar conta das crianças, né? Para elas poderem trabalhar, para poderem ter sua vida, né? Crescer, né? Buscar os seus direitos. Então, assim, essa guerra dos sexos que a gente vê atualmente é completa desestruturação da família. A busca é exatamente essa. É acabar com qualquer barreira que exista, sabe? De valores. E essa perseguição que nós, cristãos, estamos sofrendo, é exatamente isso porque a gente ainda valoriza. Nós valorizamos a família, valorizamos Deus e a nossa pátria, né? Então, eles não querem nem que a gente tenha esse amor à pátria, né? Eles querem que nós sejamos cidadãos, assim, né? Do globalismo, né? Do mundo inteiro, né? A gente vai ter... A gente não vai se apegar a nada. A gente não pode se apegar a Deus. Tem que ser todo mundo ateu, né? A religião... Não existe mais religião. É todo mundo ateu. Todo mundo... Sem cara... Sem identidade, né? Sem identidade. Ninguém é mais homem nem mulher. É qualquer coisa, né? Então, é um absurdo, é uma loucura isso. É a inversão completa dos valores. Concordo com tudo que você disse, Zaurinho. Deixa eu ver. Filhos de Maria está colocando aqui o Estado, quer até crianças em suas creches que pareçam mais presídios infantis. Exatamente, gente. Imagina, pelo amor de Deus, criança presa o dia inteiro numa creche. Ah, não, mas a mãe tem que trabalhar, né? Aí você fica assim, pensando, nossa, quem está educando, quem vai estar doutrinando as crianças? O Estado, né? É por isso que famílias estendidas são boas. Porque se a mãe precisar trabalhar, ela coloca com uma avó, com uma tia-avó. E antigamente as famílias estendidas viviam juntas, porque as propriedades eram grandes. Com a interferência do Estado na economia, IPTU, por exemplo, hoje o pessoal mora em predinhos pequenininhos, onde nem tem espaço para você ter uma família grande. É tudo parte do Sim, mesmo plano. E as famílias moram longe, e aí a avó, o avô, você taca num asilo. Quer dizer, o moleque cresce numa creche, fica velho, vai para um asilo, cadê a família? A família virou um contrato comercial entre o homem e a mulher, onde o filho é um estorvo, o velho é um estorvo. Ela perdeu completamente sua função caritativa. sim. E, com isso, nós não temos realmente com quem deixar a criança. Agora, o pessoal fica falando contra o trabalho infantil. A criança trabalha junto com o pai, aprende o ofício do pai, ajuda a família em casa, aprende muita coisa nova e ajuda também a família a ter estrutura para a mulher não ter que se matar de trabalhar e não ter tempo de educar os filhos. Ou seja, o trabalho infantil sempre foi uma forma da família poder se sustentar como família, os pais terem tempo para os filhos e vice-versa. E aí vem o Bergoglio, que eu chamo carinhosamente de Jorginho Heresias. Já Ele vi. posta lá, diga não ao trabalho infantil. Por que ele não fala contra a pedofilia, contra a ideologia de gênero?
Ele vai lá e fala contra o trabalho infantil e defende o socialismo cubano. Sim, Não dá, né? não dá. Não dá. É trocar liberdade por segurança. A criança já Antes cresce fosse sem nenhum. segurança, nós trocamos a liberdade por nada. Por politicamente Gente, correto, o que é por mais medo de ser importante? criticado. O que é mais importante? Hoje as pessoas estão trocando a sua liberdade por uma falsa ideia de saúde. Porque, ai, porque eu tenho que tomar a vacina. Aí troca a sua liberdade, suas liberdades individuais. Gente, a gente tem noção do perigo que a gente está sofrendo. Olha a minha Só amiga que- Ingrid, do Advogados Libertários. Olá, Ingrid. Eu tenho tanta amiga Ingrid, meu Deus do céu. E eu tenho uma irmã chamada Ingrid também. Solteira ela? Casada. É casada? Mas tem Isabel, que é solteira. Olha, É? Ela é bonita igual você? é bonita, muito bonita. Muito bonita Conservadora, mesmo. católica? Conservadora. Ah, olha só. Aí Olha, sim. que código do pessoal. Ei, o pessoal vai dizer que você está traindo Detone, viu? Sim. Aí, Cogos, eu queria só saber o seguinte, só para a gente poder encerrar, que a gente está com 1 minuto, 1h11, só para que você fale um pouquinho sobre a questão. O que você achou dessa assinatura aí, digamos assim, do Papa Francisco encerrando as missas tridentinas de 2000 anos? Para mim, esse cara não é papa. Eugênio IV, Concílio de Florença, ele disse que o sujeito que está em heresia pública não pode ser eleito papa. Só que o Roncalli, vulgo João 23, ele era publicamente maçom. A eleição do Roncalli foi inválida. Maçom não é católico, maçom não é cristão. O maçom ele está automaticamente excomungado da Santa Igreja Católica, ele serve a Satanás. A maçonaria é a igreja do demônio. E o Roncalli era um maçom maldito que nunca poderia ter sido papa. Então, João 23 e tudo que se seguiu a ele é uma seita chamada Seita Vaticano II, não é a Igreja Católica. Então, João 23, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, o Jorginho Heresias, isso aí é outra igreja. E eu sigo a Igreja Católica, eu sou católico apostólico romano. Então, o Bergoglio proibiu missa tridentina, vai proibir lá para a igreja dele. Na Igreja Católica, você vai continuar tendo missa tridentina, quem quiser fazer. Na São Eu sei Pio que, X, eu etc. sei que eles estão falando o seguinte, que seria para. Eu falo isso que eu escutei e vi do Dr. Ítalo Marcilli, ele falando o seguinte, que estavam fazendo essas perguntas para o Ítalo Marcilli, e aí ele respondeu o seguinte, porque vocês católicos não entendem nada. Vocês têm que entender que ele está fazendo isso para diminuir o crescimento do Islã, vocês vão ver que vai dar certo. Meu Deus do céu. O pessoal não sabe história. Desde o Concílio Vaticano II e do Missal de Paulo VI, o número de fiéis só tem caído. E a desculpa era justamente essa, é pastoralidade, vamos aumentar o número de fiéis católicos. Não sei o quê. É o contrário. Quanto mais laxa é a liturgia, quanto mais se relativiza a fé, quanto mais tiver desse falso ecumenismo, mais vazios serão os bancos das catedrais. E o Islã só vai crescer, sabe por quê? Porque o Islã faz o contrário. O Islã, ele defende uma falsa doutrina, mas ele defende firmemente uma falsa doutrina. O Islã é tradicionalista. Por isso que eles têm O força. Gabriel está colocando a missa tridentina é que pararia muito o crescimento do Islã. Exatamente. Existe um padre chamado Padre Gobi, que ele recebeu uma revelação de Maria Santíssima, mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria Santíssima revelou ao Padre Gobi: o Islã só não dominou o mundo ainda por causa de uma proteção especial minha. Eu intercedi para que o Islã não dominasse o mundo. Porque o Islã, sendo usado como uma ferramenta de Deus para punir esse mundo perdido, já teria dominado há muito tempo. Agora, uma missa protestantizada, como é a Novos Ordos, Paulo VI, uma missa que transforma o sacrifício real de Cristo ali numa ceia, num memorial, isso ofende a Deus. Se ofende a Deus, ofende a mãe de Deus. E ofender a mãe de Deus não é a melhor forma de vencer o Islã.
Nós temos que lembrar que na Batalha de Lepanto, quem venceu o Islã não foram as forças humanas. Foi Maria Santíssima guiando os tiros navais para destruir os barcos islâmicos. Nós temos que consagrar a Rússia ao coração imaculado de Maria, à Não, Santa Missa, restabelecer um santo Papa católico, honrar a Santa Eucaristia, e aí nós vamos vencer qualquer inimigo que aparecer pela frente. Aí nós vamos falar aquela mesma frase do general fuzileiro naval Chest Puller. Not all communists in hell will overthrow us. Nós vamos vencer até os demônios do inferno se nós tivermos devoção a Maria, à missa, à Eucaristia, ao verdadeiro Papa e fazer penitência e mortificação. Ah, tem uma moça que comentou assim, Gabi colocou, acredito que tem a ver com isso que o doutor Ítalo falou. Foi exatamente. Eu vi assim que ele falou, eu fiquei, nossa. Os Bom, filhos aí de Maria, ele saiu fuzilando todo mundo que estava pensando diferente dele. Ele saiu fuzilando, você é aquela católica que se acha assim, assado. Aí eu fiquei, nossa. Bom, eu sei, um rito de 2000 anos, assim, meio que dificultou completamente para quem quisesse continuar, né? Para que os padres quisessem continuar. Diz que tem que ter uma autorização para o bispo e não sei como é. Eu sei que. eu vou passar a frequentar a São Pio X, aqui em São Paulo. Graças a Deus tem uma igreja não muito longe de mim, a Capela da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Agora, isso é uma discussão que eu já tive com alguns Saditrad, que eles dizem que não é válido ir na missa nova para cumprir preceitos. Eles falam para rezar um terço, etc. Bom, quando eu não consigo ir numa missa tridentina, eu vou na missa nova mesmo para cumprir o preceito. Você pode ir até numa missa ortodoxa, dizem. Agora, que não é liturgicamente... A missa nova é liturgicamente inferior, e talvez ela até ofenda a Deus. Isso é verdade. Eu, Pessoal, sigam o canal do Monte Carmelo. É o que o rapaz aqui está falando. Filhos Maria está falando aqui. Muito bom. Frei Tiago fala tudo. aquele canal é maravilhoso, eu sigo muito ele. Nossa, eu sigo. Eu assisti o último vídeo que ele postou. Nossa, meu pai acabou de me dar um susto agora. Quem? Meu pai acabou de me dar um susto. Cadê ele? Não, ele entrou aqui e deixou um papel em cima do meu armário aqui. Eu achei que era multa. Eu achei que era multa de trânsito, mas era o meu atestado para não usar focinheira. Ah, Eu ô, meu, odeio multa de arranja um trânsito. atestado desse pra mim? Arranja um atestado desse pra mim? Sim, porque é o seguinte, uma mulher como você deveria ser proibida de usar focinheira. Porque essa beleza brasileira não pode ser escondida de forma nenhuma. Mas aí, nós Ai, vamos conversar disso por WhatsApp, que é mais seguro. No tocante a essa questão aí do atestado não, aí. tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Vamos conversar dessa questão aí. Pois é, é um negócio. Ei, o nosso texto deu certo, graças a Deus, deu tudo certo. Muita gente estava torcendo para o presidente morrer, essas pestes, mas graças a Deus, o presidente, nas mãos de Deus, deu tudo certo na cirurgia dele e ele se recuperou. Amém, amém, amém. Amém. Que Deus preserve a saúde do Bolsonaro por muito tempo, para que ele lute contra essa comunistada safada que tem aí. Botar esses pedófilos no presídio de Pedrinhas, tá ok? É isso mesmo. Fogo, só para acalmar as pessoas aqui, quando volta o seu canal. Meu canal, ele já voltou, graças a Deus. E A gente quer saber quando é que volta o Ragnarok. o Ragnarok, não sei se ele vai voltar, porque eu briguei com o Fernando Quioca. O Não, Fernando volte, Quioca, volte. ele fazia o Ragnarok junto comigo, e nós Não, brigamos e Paulo, não nos não. falamos mais. Não, 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 não. É isso, pelo amor de Deus. Você, como um bom católico, você vai voltar, fazer amizade com ele, porque isso foi besteira. Vocês têm um trabalho muito bom juntos. O cara tem uma besteira de TikTok. Não, pelo amor de Deus, volta. É um projeto muito bom. Deixa de besteira. Volta.
Bom, aqui, mas aí ele brigou comigo, Zé. Você fala, você vai tirar o orgulho, a vaidade e vai falar com ele, entendeu? Só porque você pediu. Não, não é porque. Não, você, como um bom católico, você vai fazer isso, entendeu? Veja os mandamentos lá da Bíblia, veja, entendeu? Leia ali, ó, Imitação de Cristo. Eu tô lendo Imitação de Cristo. Tomás de Leia lá. Kempis. É, São Tomás de Kempis. Muito bom livro. isso, isso. Veja, tira a vaidade, vaidade das vaidades. Vai lá, fala com ele. Vamos lá. Vamos lá, que a gente tem projeto juntos. Eu também, ó, quem é que não briga com o irmão? Eu brigo com minhas irmãs o tempo todo. E assim a gente tá super junto. A gente briga, depois se ama, depois briga, depois se ama. Ah, é desse jeito. Quer Não é dizer que você não? tem uma irmã solteira, Isabel. É. Mas eu acho que não vai dar certo, não, Paulo. Sabe por Por quê? quê? Eu digo ou não digo? Não sei se eu digo ou não digo. Diga, 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 diga. Você não vai me deixar Ah, curioso. rapaz. Não, não, vou dizer não. Não, mas aí você vai me deixar curioso aqui. Por que que não ia dar certo, Zaurinho? Sabe por quê? Olha, Por quê? Cogos, ela morou na China 8 anos. É isso muito. Mas daí que ela morou na China 8 anos? Pô, morou na China 8 anos, né? Então Não, lá. mas ela é solteira. Ela fez mestrado e o doutorado, mas, Mas isso assim, é bom, ela conhece o inimigo. Eu vou poder tirar várias dúvidas com ela. pois é. Aí pronto, mas isso aí a gente conversa bem. Que eu estou estudando a fundo a grande estratégia chinesa. Pois é, Eles são pois é. extremamente perigosos. E por que que ela foi morar na China? Ela fez mestrado lá? Isso, mestrado e doutorado lá. Que área? É economia, ela é formada. Aí foi nessa área. Tu também, né, Cogos? Sim, mas eu imagino que a economia chinesa, o ensino de economia chinês deve ser bem, digamos assim, voltado focado no Estado, né? Não sei, eu sei que é nesse muito todo. Aí ela tá aqui ainda no Brasil, porque tá nessa questão, né? Porque ainda não abriram a questão do o visto para estudante ainda, sabe? Abriu para o visto para trabalhador, né? Realmente, mas para estudante da universidade lá ainda não. Aí tá essa coisa, ela tá por aqui, só aguardando. Mas por ela já voltaria logo. Mas é verdade. Pessoal, e aí, vocês gostaram da live? A gente falando sobre essa linguagem secreta da pedofilia, dos pedófilos, com a participação de Paulo Cogos, né? Paulo Cogos, eu sempre pegando Paulinho, assim, de supetão, e Paulo também me pegando no susto também, né, Paulo? Zaurinha, vamos fazer uma live, Nossa, me né? ligou. Sempre assim. Hoje foi bem de repente que você me ligou, pediu para participar da live. E aí a Isaurinha pede com esse sorriso aqui, né? Aí não dá para negar, né, Isaurinha? Mas aí, ó, vamos fazer. Eu queria muito, assim, se você pudesse, né? Porque eu acho que você conseguiria, né? Com certeza, falando com ele. Eu, você e o Anderson Reis. Bom, bom. O Anderson Reis é um dos maiores missionários do Brasil. Cara, eu queria que a gente falasse sobre o inferno. E ele entende muito Que desse ele assunto. fizesse Ele uma tem pregações pregação sobre maravilhosas sobre o isso. pecado. Exatamente. Ele falando uma pregação sobre isso. Para Que mostrar é para porque onde esses pedófilos estão indo. é. E porque. Não, porque a gente sabe, né? Ai, Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. Tudo é Deus de misericórdia, né? Ninguém fala que é Deus de justiça, né? Todo mundo só É. fala essa parte. Tipo, você pode pecar o que pecar, inferno não existe, né? Aí sempre aquela história, né? E aí, que a gente vê pouquíssimas pessoas na igreja não querem nem que a gente fale sobre Satanás, demônio. Ninguém quer que fale, né? Não, fala nem esse nome, fala nem esse nome. Por quê? A gente tem que lembrar que ele existe, porque só assim a gente evita de pecar, né? Evita de fazer alguma coisa errada. Meditai os vossos novíssimos para não pecar, tá? Em Eclesiastes, se não me engano. Exatamente. Pois
Vamos tentar? Aí vai ser no seu Instagram. É, se o meu Instagram voltar, né? Eu tô com o processo lá. Não, mas faz nesse teu, Nossa Vida de Volta. Ou no meu, tanto faz. Tá? Bom, seria legal no seu. Então pronto, faz no meu, não tem problema nenhum. Faz no meu, Ok. viu? Aí você fala com ele bem delicadinho assim, aí a gente faz. Então, Posso, olha, mas Anderson, faz aquela pregação. posso fazer uma recomendação de música? Claro. Pecador contempla. Ai, Pecador contempla el día final en que han de dar cuenta los hijos de Adán. Essa é para pensar, hein? É assustadora a música, mas tem que ouvir. é mesmo. Não, Cogos, depois tem que cantar Carne na Burana. Essa é difícil, hein? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Arararararara. Ai, gente. Olha, muita gente comentando aqui o inferno, o futuro de todos os esquerdistas. Eita, Espero que eles se arrependam. Que, É sabe, verdade. tem um amigo meu que falou o seguinte: eu espero que Fidel Castro esteja no céu. Aí, é difícil falar isso, né? Se bem que por obediência a Cristo nós temos que desejar a salvação de todos. Mas ele falou: pensa assim, se Fidel Castro for salvo, a nossa chance de ser salvo aumenta consideravelmente. Ah, tem uma Verdade. pergunta aqui, ó. Filhos Marina fez uma pergunta, Cogos. Cogos fazer uma live fazendo a ligação entre o catolicismo e o anarcocapitalismo. Eu tenho uma live assim no canal no Instagram de um cara chamado Luiz Tourinho. É um amigo meu da Bahia, Hum, Salvador. Você colocar Luiz com S Tourinho e procurar as lives dele, tem uma onde eu falo sobre Igreja Católica e economia de mercado. hum. Depois você vai fazer uma live aqui falando sobre essa questão toda de economia e explicando sobre essa questão dos bitcoins. Bom, Bitcoin, esse negócio presta, não presta, é perigoso, não é? presta e tem que comprar. Comprem logo. Mas aí eu fico, Use faço uma. Bitcoin whenever you pay. Oi? Ô, Cogos, mas veja bem, eu tenho essa dúvida, é uma dúvida mesmo, e até uma, tipo assim, desculpa a minha ignorância, porque eu não sei, eu tô perguntando, né? Exatamente por isso. Por exemplo, esse dinheiro vai ficar onde? Fica na internet, né? Digamos assim, né? É, Não é dinheiro físico, não é físico. tá? E aí, se, sei lá, a gente sabe, se qual é a segurança que a gente tem de que não vai acontecer nada? Entendeu? Tá entendendo? Se de repente tiver um bug, tá entendendo? É dinheiro. É, ele fica registrado no blockchain. O blockchain é uma série de registros seguros das transações. Agora, essa parte técnica, eu conheço gente que entende muito melhor que eu. Eu, na verdade, não entendo muito essa parte. Eu entendo a parte econômica, financeira, o que o Bitcoin representa Uhum. em termos sociais, econômicos e como ele se comporta como um ativo financeiro, que é a minha área. A tecnologia do Bitcoin, como é que é a segurança dele, etc. Aí seria melhor falar com outra pessoa. Uhum. Aí, ó, o ideal é ter ouro e armas. Filhos, Maria tá falando. Guns, gold and God. Pois All é. that I'm saying, the next time you pay me, just Ó, pay Vinícius tá me falando que in está para silver acontecer and gold. é, um apagão virtual, um apagão da internet, O que seria um um apagão apagão digital, digital? apagão digital. O que seria isso? Entende? Bom, acho que seria apagar, né? De repente ter uma pane no sistema da internet, sei lá, alguma coisa assim. Olha, sério mesmo, eu nesses tempos eu não duvido mais de nada.
Você duvida mais de alguma coisa? Eu não duvido mais de nada. Eu não imaginaria que a gente estaria vivendo tempos assim. Jamais. É. Jamais. Eu não boto mais minha mão no fogo, não. Por nada. Só temos que botar a mão no fogo por uma coisa, né? Com certeza. Com certeza. As promessas de Cristo. Verdade. Com certeza. Pois então, eu quero agradecer a todos que assistiram a nossa live hoje. Quero agradecer muito, Paulinho. Obrigada, viu, Paulinho, por ter aceitado mais uma vez. É, Isaurinha, você tem como bloquear pessoas daí sem terminar a live? Tenho. Quem é que você Aqui, quer que ó. eu bloqueie? Esse aqui, ó. Nem queria, eu não queria dar prestígio para ele citando ele na live, mas Tá, tá, tá. eu acho que você já viu aí. Pronto. Será que desapareceu? É, ele desaparece, não desaparece, mas nunca mais ele vai encher em outra live. E aí eu vou Ah, bloquear pronto, aqui a hora que eu terminar também. pronto. Aí ele não aparece, né? Aí ele vai criar outra conta. É, mas já dá mais trabalho pro bandido aí. O Vinícius Nolasco, 89, tá falando, vejam o vídeo do Rafael Bittencourt sobre o apagão digital. É, pronto, eu vou até olhar também. Obrigada, Vinícius, pela dica. Obrigado. Eu já ouvi falar. Você conhece aquela Débora Barbosa? Conheço. Pronto, ela já falou também sobre isso. Ela é muito boa nessa área. É uma menina bem inteligente, bem intencionada. Ela perdeu todas as redes também dela. Todas. Todas as coisas assim que. Dos cursos dela, tiraram o Patreon, tiraram um monte de coisa dela, meu Deus. Isso mostra que ela está no caminho certo. Ela só tem que aceitar Cristo e a sua igreja católica. O resto ela está num excelente caminho. É verdade, é verdade. Deus quiser rezar pela conversão, de todas as pessoas vão voltarem. Abraço para o Zé Gui, filho do Guizone 78 aí. Grande abraço para a família de Abraço, vocês. abraço a todos, abraço a todos. Pessoal, quem não me segue no canal do YouTube, me sigam no canal da Isaura, é só isso, canal da Isaura. E me sigam aqui nos Cristãos Pro Vida também, super básico também, Cristãos Pro Vida, tudo fácil. Pois, Paulinho, muito obrigada, Deus te abençoe bastante, obrigada a todos aqui que assistiram a nossa live. Deus abençoe a todos demais, viu? Tchau, A tchau, gente. todos vocês, a vocês, Aurinha, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada também. Tchau, tchau. Beijinho.